Empresário que matou radialista Joaci Oliveira Filho vai a júri popular. O crime aconteceu em maio de 2019. Não vai tirar a nossa dor, não vai, mas vai acalmar nosso coração. Aposentado é morto a facadas por adolescente na zona rural de Campina Grande. E que hoje, de forma premeditada, o adolescente veio com a intenção realmente de matar a vítima. Mulher de 27 anos sofre um traumatismo craniano ao ser espancada pelo companheiro no Cariri paraibano. E ainda, no dia de São Pedro, vamos conhecer um pouco mais da história do Santo Junino. Devotos ou ainda não devotos possam olhar para a figura de São Pedro como aquele homem que amou muito a Cristo. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre o jornal de hoje com atualizações do julgamento do empresário Roberto Correia, acusado de matar a tiros no ano de 2019 o radialista Joaci Oliveira Filho. O crime aconteceu na noite de 30 de maio de 2019. O radialista Joacir Oliveira Filho foi morto dentro de um restaurante com um tiro. Restaurante este que fica no centro da cidade de Campina Grande. O julgamento do acusado foi iniciado na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas e 30 minutos, e seguiu por todo o dia. No início da noite foram iniciados os debates. A juíza Tana Michele Carneiro Rodrigues é quem está presidindo o júri. Por precaução, um hotel já foi reservado para todos os julgadores. O advogado de defesa do senhor Roberto Correia Vicente do Monte é Hércio Quaresma. Ele ganhou repercussão nacional defendendo o goleiro Bruno em crime que chocou o Brasil. A grande novidade deste fim de tarde é que a defesa de Roberto Correia contratou um perito particular que afirma que o tiro que matou Joacir Filho pode ter sido efetuado de forma acidental. Ainda não existe hora e nem previsão para o término do julgamento, podendo se estender até esta quinta-feira. Ademar Trigueiro para o Borborema Notícias. Pela manhã, Renato Diniz acompanhou o início do julgamento e conversou com as partes. O julgamento começou por volta das 10h30 no primeiro tribunal do júri. No banco dos réus, Roberto Correia Vicente do Monte. O empresário é acusado de assassinar com um tiro, na noite de 30 de maio de 2019, o radialista Joacir Oliveira Filho. O crime aconteceu dentro de um restaurante no centro de Campina Grande. O júri está sendo presidido pela juíza Tana Michele Carneiro Rodrigues. No Ministério Público, o promotor Oswaldo Barbosa. O advogado Hércio Quaresma é parte da banca que faz a defesa do réu. A defesa vai pedir a condenação do réu. O que nós vamos debater para o Conselho de Sentença deliberar é a graduação dessa reprimenda que deve ser levada a efeito. O crime de homicídio ele comporta uma pena de 6 a 20 anos, na sua forma qualificada de 2 a 30. Nós vamos discutir questões eminentemente técnicas. A materialidade em contexto, nós temos lamentavelmente um cadáver, e no que se atém à autoria também do Meus Norte, o evento foi filmado. A advogada Mona Lisa Oliveira é irmã da vítima. Neste caso, ela está na assistência do Ministério Público. Diante do que se tem nos autos, robustamente. O que queremos é que o júri se encerre, eles não deem mais causas protelatórias para não acumular o nosso sofrimento, as nossas perdas de sono, certo? Não vai tirar a nossa dor, não vai, mas vai acalmar nosso coração. Um aposentado de 69 anos foi assassinado a golpes de faca por um adolescente de 17 anos no sítio Salgadinho, zona rural de Campina Grande. Renato Diniz traz os detalhes desse crime. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, localizada no sítio Salgadinho, em Campina Grande. O aposentado, Aloísio Ferreira da Silva, de 69 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca nas costas e abdômen. O criminoso foi apreendido pela polícia militar. Ele é um adolescente de 17 anos de idade que frequentava a residência juntamente com a mãe. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã. O que se soube, basicamente, é que houve uma desinteligência entre as partes e que culminou na agressão, o menor ter esfaqueado o senhor aqui. Qual a relação do menor com o idoso?
Segundo as informações aqui no local, Renato, a família do menor ele tinha uma aproximação com o idoso que residia aqui no local. A delegada Elizabeth Beckman também falou acerca do caso, conforme as informações que recebeu. Em razão desse adolescente ser usuário de drogas, a gente não sabe ainda em que circunstâncias o fato se deu, mas sabe-se que ontem houve um desentendimento entre eles, ainda não sei efetivamente o motivo, e que hoje, de forma premeditada, o adolescente veio com a intenção realmente de matar a vítima. Uma mulher de 27 anos sofreu um traumatismo craniano ao ser espancada pelo companheiro na manhã de ontem em Monteiro, no Cariri da Paraíba. O casal havia chegado de uma festa junina quando o homem, durante uma discussão, começou a espancar a vítima, que caiu e bateu a cabeça no chão. O Major Cláudio, subcomandante da PM na região, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre o caso. O vizinho do casal envolvido na ocorrência foi quem solicitou a Polícia Militar. A guarnição, comandada pelo 3º Sargento Barbosa, ao chegar no local, constatou que se tratava de uma tentativa de feminicídio, já que a vítima estava toda ensanguentada e desacordada, em uma lesão na cabeça, a senhora Rossana. O acusado, o senhor Anderson, foi dado voz de prisão a ele e conduzido até a delegacia de polícia de Monteiro. Foi autuado em flagrante e encontra-se preso à disposição da justiça. Uma oficina mecânica foi invadida por criminosos durante a madrugada de hoje na cidade de Queimadas. Um prejuízo que passa de R$50 mil. O pior de tudo é que o dono do estabelecimento não sabe como vai voltar ao trabalho depois do assalto. Ontem à noite, 3 bandidos invadiram o estabelecimento que fica na saída de Queimadas para Barra de Santana e Alcantil e fizeram a limpa. Eles arrombaram a lateral do prédio e tiveram acesso ao interior. Depois do crime, saíram pelo mesmo local e fugiram por um milharal. O furto foi registrado pelas câmeras de monitoramento, mas eles não se importaram com as 10 câmeras do prédio. Jean da Silva Bezerra é o proprietário da oficina. É a segunda vez que os bandidos agem. Muitas ferramentas furtadas ainda não foram pagas. É revoltante e frustrante. Está aqui, o serviço está na porta, tem aqui 6 pais de família, varrendo de braço cruzado, não tem o que fazer, não tem uma chave de fenda, camarada. Segunda vez que leva tudo. Leva, a gente vai começando devagarzinho. A segunda prestação, as ferramentas, vem o pessoal, leva de novo. E eu não sei o que fazer. Não sei para que recorrer mais, não. Não é novidade esse tipo de ação no local. Essa oficina vizinha, a de Jean, também foi alvo dos arrombadores. E outras também na mesma situação. Os bandidos passaram quase 3 horas dentro da oficina. Aqui, eles vasculharam todos os locais e levaram ferramentas, causando um prejuízo de pouco mais de R$50 mil. Até uma TV que estava ali naquela parede, os bandidos levaram. A oficina também tem sensores e os bandidos, para evitar os alarmes, usaram a esperteza e malandragem. Para chegar a um local onde estavam as ferramentas, passavam por debaixo de um caminhão. E isso eles fizeram várias vezes. O mecânico só quer uma ajuda da polícia para voltar a trabalhar. Ele e os 6 funcionários. A seguir, governadores entram com uma ação no STF para anular a sanção do projeto que limita a cobrança do ICMS. E ainda, o time sub-20 do 13 vem se preparando para o jogo decisivo que acontece amanhã contra o Sport de Patos. Estamos de volta e a gente destaca agora mais um capítulo sobre o ICMS. Governadores entraram com ação no STF para anular a sanção do projeto que limita a cobrança do imposto. Enquanto isso, no Senado, o relator apresenta parecer da PEC 16, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e garante benefício para caminhoneiros. Os governadores protocolaram essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal ontem, tentando derrubar, através de uma liminar,
o projeto que foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, depois da aprovação aqui no Congresso e que limita aí essa taxação do ICMS entre 17% e 18% pelos estados. A alegação dos governadores é de que o ICMS corresponde a 81% das receitas dos governos estaduais e é de competência deles definir qual a porcentagem de cobrança em relação a esse tributo. Eles também contabilizam uma perda na arrecadação que chega a quase 90 bilhões de reais e por causa disso serviços essenciais vão ser prejudicados. Os governadores querem que os ministros do STF derrubem essa decisão através dessa liminar. Em contraponto, na manhã de hoje foi apresentada a PEC que inicialmente traria compensação para estados em relação a zerar a cobrança do ICMS, mas agora deve definir o pagamento de benefícios para a população mais vulnerável. É a PEC 16 que deve aumentar o valor do Auxílio Brasil, também deve determinar um voucher para os caminhoneiros no valor de R$1.000 e vai aumentar o Auxílio Gás em R$70. O relatório foi apresentado pelo senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, que falou sobre a expectativa em torno da discussão dessa proposta no Senado da República. Então, a visão aqui no Senado Federal é de que o espaço fiscal que iria ser utilizado para zerar a alíquota do diesel e do gás de cozinha, que fosse utilizado para conceder benefícios sociais diretos às camadas mais vulneráveis da população brasileira, tendo em vista o agravamento da crise econômica, sobretudo os seus desdobramentos em relação à segurança alimentar. Hora do esporte aqui no Borborema Notícias. O 13 vem se preparando forte para o jogo de amanhã diante do Sport de Patos. A partida acontece às 3 da tarde no Presidente Vargas. O Galo terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos. Foram um total de 14 gols em 3 jogos. Foi uma primeira etapa bastante disputada, onde nós tivemos 2 vitórias e um empate. E obtivemos o primeiro lugar. Um dos responsáveis por tantos gols na primeira fase foi o atacante Felipe. O atleta espera manter o bom desempenho na partida decisiva. Nós vem treinando desde o começo do ano, se preparando para chegar à competição. Graças a Deus fizemos uma ótima campanha na primeira fase e agora estamos ajeitando os detalhes para, se Deus quiser, conseguir a classificação. O elenco, que se prepara desde o início do ano para a competição, garante que vai dar tudo em campo para passar para a próxima fase. A gente trabalha intenso a semana inteira para quando chegar dentro do campo a gente colocar isso em prática. A partida em casa é um reforço na etapa decisiva, onde só a vitória interessa. Nação 13 eu peço a todos vocês que compareçam aqui, quem puder, eu sei que é dia de trabalho, mas quem puder aqui às 3 da tarde, os portões serão abertos para que vocês conheçam o futuro do nosso clube. Sobre o Campinense, a expectativa é para a partida contra o Botafogo de São Paulo no próximo domingo, aqui em Campina Grande. O Ministério Público encaminhou solicitação à CBF para que não sejam realizados jogos na Paraíba até o dia 8 de julho, ou que os jogos sejam realizados sem torcedores. O motivo é que, com o policiamento destinado às festas juninas, há dificuldades com a segurança nos estádios. No começo da semana, o presidente do Campinense esteve reunido com o comando da PM e a Federação Paraibana de Futebol para discutir esse assunto. Ontem, o comando da PM emitiu um ofício afirmando que atenderá o pedido do Campinense, garantindo o policiamento no estádio Amigão no próximo domingo, na partida contra o Botafogo de São Paulo. Vamos agora aguardar a confirmação da partida por parte da CBF. A seguir, no dia de São Pedro, vamos conhecer um pouco mais da história do Santo Junino. Hoje é comemorado o dia de São Pedro, conhecido como o primeiro Papa da Igreja Católica. E o nosso repórter Gabriel Barbosa foi em busca de mais informações sobre esse santo tão festejado pelo povo nordestino. 29 de junho, dia de São Pedro, um dos santos juninos celebrados nesse período do ano. Mas vem cá, conta pra mim, você conhece a história desse santo? Não? Por isso nós somos em busca de quem sabe.
Padre Jorge, da paróquia Santíssima Trindade, conta um pouco da história daquele que é conhecido como Guardião do Céu. Lá em São Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, né, e sobre essa pedra eu vou construir minha igreja e te dou as chaves do céu. E pelo fato das chaves, né, e a ligação das chuvas dos céus, então Pedro fica mais conhecido e mais amado, porque nós associamos a ideia das chuvas e nós, nordestinos, precisamos sempre mais das chuvas devido a morarmos aqui nessa região semiárida. Ele ainda lamenta que a tradição da celebração do dia de São Pedro, entre familiares e amigos, tenha se perdido ao longo dos anos. A nossa cultura vai se perdendo nesse sentido, porque a cidade cresce e aí os problemas da cidade grande acompanham esse crescimento também. E aí nós vamos tendo menos a questão da fogueira, né? Mas o conhecimento da vida dos santos pode chegar, deve chegar, na verdade, até as pessoas. O amor à vida dos santos, o exemplo de santidade, né? Não podemos pensar apenas ali aquela ideia distante, mas esse amor a Jesus Cristo deve ser o mais importante. E para os devotos do santo, uma mensagem de ânimo e fé. Deixar que os fiéis, né, os devotos ou ainda não devotos, possam olhar para a figura de São Pedro como aquele homem que amou muito a Cristo. Pedro foi perguntado por Jesus, interrogado: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E que nós aprendamos de Pedro a amar Cristo a cada dia mais e mais. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. A todos, uma ótima noite.